Olá a todos, muito obrigado aí pelos comentários aos nossos vídeos acerca da Instrução Normativa 1862 de 2018 da Receita Federal, que criou um procedimento de imputação de responsabilidade tributária. Eu recebi alguns comentários, todos eles muito interessantes, mas um me chamou bastante atenção e se refere, na verdade, a uma situação de verificação, revisão e alteração de lançamento. Eu comentei com vocês que entre o momento, que está no artigo 15 e seguintes da IN, entre o momento da lavratura, do fim do procedimento administrativo tributário e da inscrição em dívida, seria possível que a autoridade verificasse a pluralidade de sujeitos passivos, fizesse então a inclusão desse sujeito passivo, e depois haveria até um contraditóriozinho do artigo 16, que é facultado ao sujeito passivo apresentar recurso em face da decisão que tem imputado responsabilidade tributária decorrente do crédito tributário, ao que se refere ao artigo 15, que é justamente essa hipótese entre a constituição definitiva do crédito, nos termos que a IN coloca, e a inscrição em dívida. Veja, a constituição indefinitiva do crédito tributário, ela tem que ser vista sempre no contexto normativo. Quando a gente fala do lançamento, o simples ato de você ter a constituição e depois a notificação ao sujeito passivo, que seria o momento que dá a eficácia ao lançamento, o crédito tributário já estaria definitivamente constituído. Agora, isso não significa que ele não seja passível de revisão. Então, é por isso que quando a gente fala constituição definitiva do crédito tributário no lançamento, ele tem que ser visto sempre como definitivo para a finalização do critério jurídico estampado no lançamento e para fins de prevenir decadência, ou seja, ele marca ali, ele barra uma outra discussão de decadência. O que não quer dizer, contudo, é que ele não seja passível de mutação, de alteração. Essas alterações, até o Código Tributário Nacional, deixa claro que ela é feita com vagar. São poucas situações, tanto que ele utiliza no 145 do CTN, o lançamento notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado, ou seja, só pode ser alterado em virtude de. E aí vai impugnação do sujeito passivo, que dá origem ao procedimento administrativo, recurso de ofício, que é o recurso da própria autoridade fiscal, em que em algumas situações ele mesmo uma autoridade superior vai rever o posicionamento, né? E a iniciativa de ofício da autoridade administrativa, no caso do 149. O 149 traz hipóteses de lançamento, que é um lançamento substitutivo, e revisão de lançamento. No 149, a gente só vai identificar hipóteses, dentre elas, né, de revisão de lançamento por erro de fato, jamais por erro de direito. Então, esse é o ponto que eu gostaria de chegar. No âmbito administrativo, no lançamento, se a pluralidade de sujeito passivo, se a responsabilidade tributária já decorrer de um fato previamente ao lançamento, normalmente conjuntamente com o fato gerador, ele tem que estar no lançamento, ele não pode ser alterado. Aqui, quando a IN fala do momento de responsabilização de uma pessoa que não estava no lançamento, e entre o fim do procedimento administrativo e o encaminhamento em dívida ativa, ele deve somente se referir àquelas hipóteses de responsabilidade praticamente em que o fato é posterior ao lançamento, por exemplo, uma sucessão. Então, a sucessão ocorrendo depois do lançamento e antes da inscrição em dívida ativa, o fisco deve reconhecer a sucessão antes de mandar para a dívida ativa, e aí é chamado aquele sujeito passivo que está sendo imputado a responsabilidade. Ou seja, o que eu quero dizer é que a instância administrativa ela não vai poder rever o lançamento nos critérios jurídicos. Isso é vedado expressamente pelo CTN, que acho que deve ser o 146 do Código Tributário Nacional, e não tem nenhuma hipótese de revisão de erro de direito no 149. Então, se foi identificada uma sujeição passiva no lançamento, pois bem, não foi identificada e no curso da revisão administrativa via impugnação, via procedimento administrativo, é verificada a necessidade de você fazer essa imputação, aí você teria a própria ou nulidade do auto, porque utilizou um critério jurídico incorreto,
ou, ao menos, a impossibilidade de fazer essa nova imputação, porque o lançamento já estaria definitivamente constituído e não é possível fazer revisão do chamado erro de direito, tá? A modificação dos critérios jurídicos. De forma que é esse esclarecimento que eu gostaria de prestar em relação à impossibilidade do fisco, no curso do procedimento administrativo, fazer a alteração pelo erro de direito e, portanto, se fosse derivado do raciocínio jurídico, da aplicação da lei, uma ausência do sujeito passivo, isso não poderia ser consertado nem no âmbito administrativo, no procedimento administrativo, nem antes da inscrição em dívida. Seria um vício de lançamento. E o vício de lançamento o contaminaria e o tornaria nulo, ou, como eu já disse, impossibilitaria essa nova responsabilização. Fico aí à disposição de vocês, estou aguardando novos comentários e, inclusive, digam aí se vocês gostariam que a gente se aprofundasse nisso, falasse de lançamento, erro de fato, erro de direito, trouxesse alguns exemplos da jurisprudência. Muito obrigado.